Olá, boa tarde. Olá, Ana, tudo bom? Que bom ver você aqui de novo. É sempre bom ter sua companhia à tarde. Oi, Tânia, bem-vindo. Bom, vou dar bem-vindo para quem está entrando. Oi, Dani, aí nós começamos. Oi, Thay, tudo bom com você? Muito bom te ver aqui. Vamos começar, assim, vou deixar as pessoas irem entrando, aí eu vou dando um oi, porque hoje nós vamos falar sobre algo, a meu ver, bem interessante. E eu espero que vocês também achem interessante o assunto tanto quanto eu. E eu acho que nesse período que nós estamos vivendo, muitas vezes esse sentimento que é gerado pela síndrome do impostor, ela acaba deixando as pessoas extremamente frágeis diante da vida. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre síndrome do impostor. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos entender é qual é a diferença entre uma síndrome e uma doença, tá? A síndrome, na verdade, oi Luciana, bem-vinda. Ela é um conjunto de sintomas que vão definir um determinado estado, tá? Clínico que se associa a uma doença, a um problema de saúde, na verdade. Então, quando nós falamos uma síndrome, eu estou dizendo que aquela pessoa ela vai ter um conjunto de reações, às vezes emocionais, às vezes físicas, mas que normalmente ela não tem uma causa específica. É diferente, por exemplo, quando eu falo de uma doença, porque a doença ela tem uma causa específica. Tá, você consegue, a pessoa te fala o que está sentindo, você consegue diagnosticar e você consegue medicar, enquanto que a síndrome não. A síndrome muitas vezes você tem que pesquisar para saber o que exatamente está por trás de todos aqueles sintomas. Essa é a grande diferença. Tá, então a síndrome do impostor, na verdade, ela foi criada em 1978. Olá, Ana Lu, bem-vinda. Oi, Lisete, bem-vinda. Então, ela foi criada em 1978 por duas psicólogas, pela Pauline Clancy e a Susana Innes. Tá? A condição, ela é definida pelas pesquisadoras como uma experiência individual baseada em uma autopercepção de falsidade intelectual, ou seja, de ser uma fraude. A Ana está dizendo, boa tarde, Regina. Antes de mais nada, não pude compartilhar seu aniversário, pois estou com minha filha doente, infelizmente. Mas feliz aniversário, atrasado com muita luz e amor. Ai, muito obrigada. Vocês sabem que aniversário para mim é uma coisa muito importante. Eu brinco que aniversário é quando eu refaço o meu vínculo em estar no planeta. Então, muitíssimo obrigada. E eu estou colocando sua filha nas minhas orações para que ela possa melhorar rápido. Porque eu sei que hoje uma das coisas que mais nos pegam é exatamente não estar bem de saúde. Olá, Eliane. Olá, Sônia. Bem-vindas. Então, hoje nós estamos falando sobre síndrome do impostor. Então, assim, só para vocês que entraram rapidinho. Bom, existe uma diferença entre síndrome e doença. Doença é quando existe um diagnóstico específico. Então, você está com um problema cardíaco. Você vai lá, você tem sintomas, você faz exames e aquilo aparece como? O quê? Você tem um diagnóstico pronto. Olá, Guilherme, bem-vindo. Ou seja, todos nós que temos aqueles mesmos sintomas, temos aquela doença. Então, você consegue medicar, você consegue rapidamente ter um diagnóstico e um processo de cura. A síndrome não. A síndrome, ela é um conjunto de sintomas que podem ser emocionais ou físicos e que quando você vai ao médico, você não tem um diagnóstico tão perfeito. É tipo quando você vai parar no hospital, no pronto-socorro, com falta de ar, com ansiedade, sem conseguir respirar, e você chega lá achando que é um ataque cardíaco e na verdade eles falam, você está com uma síndrome do pânico, ou seja, você está com uma série de sintomas que afetam o teu físico, mas que efetivamente não tem uma causa específica. Oi, Ariane, bem-vinda, que bom te ver aqui. Bom,
Então vamos lá, em 1978, duas psicólogas, elas criaram esse termo, síndrome do impostor. O que significa isso, tá? Como é que é definido essa síndrome por essas pesquisadoras? Como uma experiência individual baseada em uma autopercepção de falsidade intelectual, ou seja, de ser uma fraude. Então, normalmente, o que acontece com as pessoas, e na minha opinião, todos nós em algum momento passamos por um momento de nos sentirmos uma fraude. Às vezes, quando nós fazemos, o que é comum em quem tem essa síndrome? E às vezes a pessoa tem claro isso e às vezes a pessoa não tem claro. Às vezes a pessoa busca um tratamento psicológico e quando nós começamos a trabalhar, que você fala, você tem a síndrome do impostor, a pessoa fala, eu não, mas na verdade é. Então, desde aquele momento, por exemplo, vamos pegar situações onde você pode se encontrar e se ver nessa síndrome. Você fez um super trabalho, alguém vem te elogiar e você pensa, não é tão bom assim. Tá? Você se preparou dias, semanas para uma palestra e aí quando você vai realizar a palestra, você fica com um medo imenso de não saber nada. Você olha e fala, todas as pessoas da plateia estão com certeza absoluta de que eu não sei o que eu vou falar. Todas as pessoas estão vendo que eu não sou capaz. Você vai para uma avaliação, olá, bem-vindo. Você vai para uma avaliação, tá, de performance e você já tem certeza absoluta que você não vai conseguir o resultado que você gostaria. Você é promovido, mas dentro de você tem certeza absoluta de que você não está pronto para isso. Às vezes isso é real, às vezes nós realmente não estamos tão prontos. Isso me lembra, a Mari não está assistindo a live conosco, mas olha como isso pega em alguns momentos e nós não temos como sair disso, né? Há mais ou menos uns 13, 14 anos atrás, eu comecei a trabalhar como consteladora e não como assistente. Eu era assistente, eu fiz 3 anos de curso, fiz diversos cursos, mais de 4, 5 cursos sobre constelação e eu trabalhava como assistente. Chegou um determinado momento que eu tive que ser a pessoa consteladora. E eu lembro que na primeira constelação que eu fui fazer, eu estava tão nervosa que a pessoa que trabalhava comigo, uma amiga, a Maristela, ela olhou para mim e falou assim, mas por que você tá com tanto pânico? Você não sabe fazer isso, você já fez mais de 500 horas de constelação. E eu dizia para ela, ainda não é o suficiente. E eu lembro que pouco antes de nós entrarmos na sala para fazer a constelação, ela olhou para mim e falou assim, mas você não fez nenhuma formação? Você só foi assistente? Eu falei, não, eu fiz 4 ou 5 formações. E ela olhou para mim e falou assim, o quê? 4 ou 5 formações em constelação e você está aqui me fazendo entrar em pânico, achando que você não sabe nada? É exatamente isso, naquele momento bateu a síndrome do impostor. Eu me senti insegura, eu me senti com medo e eu comecei a achar que tudo que eu sabia não valia nada. Óbvio, a constelação foi ótima e desde então, aí já fazem 12 anos que eu atendo em constelação. Hoje a constelação, eu brinco, né, dá para fazer de olhos fechados, mas naquele momento bateu. Então, por isso que eu digo, eu acho que é muito comum, oi Isadora, oi Sônia, bem-vinda, é muito comum que muitas vezes nós tenhamos momentos onde nós entremos nessa perspectiva de nos sentirmos uma fraude. E normalmente isso é em relação ao conhecimento. É quando nós nos sentimos talvez nós nos sentimos com menos capacidade do que realmente temos. Você já passou por isso em algum momento da sua vida? Você realmente estudou, você realmente fez um monte de coisa, mas naquele momento da avaliação você se sentiu incapaz? Tá? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, olá, bem-vinda, Mara, né? Dias Mara. Mara Silvia, bem-vinda. Muitas vezes nós não nos damos
conta de que nós temos essa síndrome. Por quê? Porque tem pessoas que vão viver isso, a Sônia acabou de dizer várias vezes, ai que bom, não sou a única que me sinto assim. Às vezes eu até faço questão de contar alguma situação que eu passei, porque nós temos uma fantasia, nós fazemos uma coisa, isso vem muito dessa síndrome. De nós nos compararmos e acharmos que o outro é perfeito, o outro nunca sentiu isso, o outro nunca teve medo de entrar num palco, o outro nunca amarelou, como se diz por aí, e não é verdade. Às vezes ocorre uma situação que naquele momento a comparação faz você perder toda a sua confiança. Às vezes, o fato de você estar numa situação onde você realmente ocorreu um imprevisto. Você se preparou para uma coisa e você chegou lá, era outra coisa totalmente diferente. E aí, o fato de ser totalmente diferente, e lembre-se, o nosso cérebro ele tem uma capacidade incrível de achar que o diferente é perigoso. Então, o que ele faz quando é perigoso? Ele paralisa. Olha que interessante. Mesmo que você esteja super preparada, tá? Eu contei para vocês uma situação em que ocorreu no início, quando eu saí de um cargo e fui para outro. Mas alguns, que faz o que, uns 20 anos, uau, muito tempo. Eu teve um período que eu realizei tá? Eu fiz um trabalho junto com o Instituto Gente e eu realizei muitas palestras dentro de escola para professores, trabalhando com o quê? Trabalhando com jogos psicológicos, com carícias, com, na verdade, assim, como trabalhar melhor a questão dos alunos, não entrar em jogos, trazer os alunos mais para si, e eu usava análise transacional. E eu fui convidada a dar uma palestra para 50 professores. Então, a escola me contratou, eu fazia isso já há um ano mais ou menos, e eu cheguei lá super feliz, vamos dar uma palestra. E quando eu cheguei, a diretora me recebeu e me disse, nós tivemos uma pequena modificação. Falei, nós convidamos mais algumas pessoas, falei, tudo bem, 50 deve ser 55, 60, nada além. Não, na verdade, assim, ela tinha convidado outra escola. Olá, Michele, bem-vinda. E haviam 500 pessoas no auditório. Ou seja, eu me preparei para 50 e tinham 500. E a pessoa que estava fazendo a palestra antes de mim, ela era uma PhD em educação. Naquele momento eu olhei e falei, uau, será que tudo que eu sei? E aí, como é que nós quebramos isso? Naquele momento, aquilo, eu tinha certeza do que eu fazia. Eu brinquei e eu trouxe aquela situação à tona. E isso quebrou todo o auditório, assim, no sentido de que todo mundo começou a rir, porque eu falei, gente, vocês me convidam assim, para falar para 50 pessoas e aí eu chego aqui, tem 500 e uma PhD falando antes de mim. Como é que é isso? Como é que nós vamos fazer? E aí eu lembro que as pessoas começaram a rir, eu falei, agora eu não sei se o que eu tenho para ensinar é o suficiente. Ou seja, eu expus, eu falei sobre esse medo, eu brinquei com ele, joguei ele para a direita, para a esquerda, e foi ótimo, tá? Foi excelente. Agora, nem sempre nós temos esse jogo de cintura. Olá, bem-vinda, Líria, bem-vinda, Lu, que bom te ver. Ô, Rosana, bem-vinda. Então, vamos lá. Olá, Cristina, bem-vinda. Eu adoro dar bem-vindo para quem chega, então vira e mexe, minhas lives às vezes se quebram por conta disso. A Dani, ela fez 2 enquetes, tá? Só para nós entendermos como está o nosso público, precisamos de óculos. Você já sentiu que não merecia ocupar o cargo ou a posição que tem? 24 pessoas das que responderam que sim e 76 que não. Você sabe o que é a síndrome do impostor? 35 responderam que sim e 65 que não, tá? Então vamos voltar. Como é que eu sei que eu tenho a síndrome do impostor? Ou eu estou vivendo uma fase onde eu estou tendo uma síndrome do impostor? Ou eu estou sendo estimulada a ter a síndrome do impostor? Normalmente, pessoas que são muito perfeccionistas,
Tá? Elas têm uma tendência a nunca acharem que o que elas fazem é o suficiente. Elas estão fazendo algo incrível, fantástico, mas dentro delas elas pensam, podia fazer melhor. E todos nós podemos fazer melhor. Mas nós temos que entender que naquele momento aquilo é o melhor que eu estou fazendo. Então, existem pessoas que criam o hábito de desqualificar o que, na verdade, o valor daquilo, o próprio valor diante do que estão fazendo. Então, esse é um hábito que nós precisamos cortar. Por quê? Quebrar, eliminar. Por quê? De novo, vamos lá. Minha mente 10% consciente, 90% inconsciente. O que significa isso? Significa que tudo que eu fico repetindo continuamente para mim, eu chego uma hora que eu começo a acreditar. É isso que faz com que quando você conte uma grande mentira ou você fica repetindo uma mentira por muito tempo, chega uma hora que você mesmo perca a noção ou a consciência se aquilo é real ou não. Então, o primeiro ponto é quando nós somos muito perfeccionistas. O perfeccionismo pode ser uma característica de personalidade ou pode ser estimulado pelo lar que nós vivemos. Tá? Como assim? Como assim? Existem pessoas que nascem perfeccionistas. Às vezes nós brincamos, é virginiana, é perfeccionista. Não é exatamente isso. São características que nós trazemos e que muitas vezes nós não sabemos explicar de onde elas vieram. A não ser que nós comecemos a fazer um trabalho de autoconhecimento para buscar o porquê disso. Existem pessoas que vivem em lar onde o tempo inteiro elas são comparadas, onde o tempo inteiro elas são desqualificadas, onde o tempo inteiro o que é esperado delas, independente do quanto elas realmente entreguem, não é o suficiente. E óbvio que isso cria uma insegurança interna muito grande. E aí nós brincamos, né? Quando a pessoa, você diz, sua roupa é linda, e a pessoa diz, essa roupa, já é tão antiga. Tá, vamos começar a quebrar isso, vamos começar a entender como nós funcionamos, vamos começar a entender e aceitar o nosso potencial. Hoje eu brinquei com uma cliente porque eu disse para ela falou, falta merecimento. Eu disse, não falta merecimento. Todos nós temos muito merecimento, muito, muito, muito merecimento, tá? O que acontece é que nós não nos damos permissão, ou não temos permissão para viver o merecimento que nós temos. Nós já nascemos, nós somos perfeitos, nós temos a capacidade de fazer o que quisermos e muitas vezes não fazemos. Então não é a questão do merecimento, é a questão da permissão. E o que me faz não ter permissão? É exatamente como muitas vezes nós temos que tomar um cuidado. Por quê? Porque, como eu disse antes, a síndrome, ela não tem uma causa. Você tomou chuva, pegou gripe. Não é assim que funciona. Tá? Existem pessoas que nascem em lares incríveis, com pais super amáveis, adoráveis, que amam de paixão essa pessoa e, no entanto, essa pessoa não se sente adequada ou digna daquele lugar que ela ocupa. Então, nós temos que tomar alguns cuidados, tá? O primeiro é avaliar de onde isso vem. E muitas vezes, um jeito de se curar a síndrome do impostor é buscando ajuda, tá? Buscando ajuda, por quê? Porque muitas vezes, como só 10% da minha mente é consciente, é quase impossível que eu consiga resolver isso sozinha. Então, o que nós precisamos entender? O que eu estou sentindo, porque é isso que vai me dar clareza se eu estou vivendo uma síndrome do impostor ou se eu estou vivendo um momento de insegurança. Toda vez que eu estiver vivendo uma situação onde eu não me sinto capaz intelectualmente, eu tenho que parar e respirar e entender de onde isso veio. Então vamos lá, vamos entender isso falando um pouquinho de psicologia, já que é um termo psicológico, e vamos falar um pouquinho também de constelação. Tá? Nós precisamos lembrar que a nossa memória é emocional, como se fosse esse colar.
Todo mundo que me conhece sabe que eu amo pérolas, porque sempre dá para fazer uma explicação usando pérolas. Então, o fio que vocês estão vendo é a emoção. Cada pérolazinha é o evento que eu guardo. Então, imagine que você vem colecionando, desde que você se conhece por gente, situações onde você não se sente capaz, competente ou adequado àquela situação. Óbvio que quando você está diante de uma situação onde você tem que se expor, onde você tem que trazer, se bancar, se você naquele momento entrar em uma insegurança e você ativar todas essas memórias, qual é a probabilidade de que você efetivamente consiga reagir e se sair bem? Normalmente é mais difícil, o que é diferente de uma pessoa que já viveu aquela situação ou de uma pessoa, que se sente seguro e se acha capaz. Dentro da constelação, o que eu tenho percebido quando nós falamos sobre a síndrome do impostor é que muitas vezes a pessoa não está ocupando o seu lugar. Lembra que nós falamos de constelação? A constelação tem 3 regrinhas. Eu sempre brinco que para mim a primeira sempre é a hierarquia. Primeiro vem o passado, depois o presente e depois o futuro. A segunda regra se chama pertencimento. O que significa isso? E a Ariane está aí conosco, se ela quiser também se colocar, será bem-vinda, porque ela também é consteladora. E atualmente está trabalhando comigo, me auxiliando nas constelações. O que acontece? Nós sabemos hoje, e já foi até criado uma técnica específica para trabalhar os não nascidos, ou seja, nós sabemos hoje, por pesquisas, que a cada 10 gestação é muito comum que exista a probabilidade de 6 serem gêmeos. Desses 6, normalmente às vezes nasce, os outros 5 não. Então é muito comum. Esse é um ponto. Outro ponto é muito comum quando um casal tem um aborto que eles não falem sobre isso. Não falem por conta da dor. Não falem por conta de que aquilo é algo que eu vou contar por quê. E muitas vezes, hoje nem tanto, mas no passado, um aborto às vezes era feito antes do casamento, no início do casamento, e as pessoas não falavam. Às vezes era um segredo. Às vezes ninguém na família sabia. Só que o próximo filho que nascia, o que acontecia? Ele não ocupava o lugar dele. Em vez dele ser o primeiro, ele era o segundo. No caso de gêmeos, com os gêmeos não nascidos, ocorre a mesma coisa. E você muitas vezes não sabe por que você se sente inadequado. Porque o tempo todo você se sente como se você estivesse vivendo fora do seu lugar. Por que isso ocorre? Porque realmente a pessoa não está no lugar dela. Então, por isso, quando nós falamos da síndrome do impostor, é importante buscar um profissional para te ajudar. Por quê? Porque nós precisamos entender o que está gerando essa síndrome. É uma desqualificação? É um processo que você trouxe, uma herança familiar, onde se você for mulher, a mulher não é valorizada ou o homem não é qualificado? Dentro da sua família, você está superando os seus antepassados e você não se sente confortável com isso? Ou realmente você não está no seu lugar? E você se sente sendo um impostor porque você está vivendo no lugar de outra pessoa. Uau, como assim? É assim, por exemplo, já há algum tempo eu comentei que eu sou gêmea, O que acontece? Na segunda semana, terceira no máximo, a minha gêmea não nasceu. Então, o que ocorreu? Mas independente dela não ter nascido, ela tem o lugar dela. Óbvio que quando nós representamos isso através da constelação, todas as minhas relações ficaram muito mais leves, muito mais suaves. Eu levei anos para entender que havia alguém comigo e que isso me incomodava. E possivelmente isso também... Oi, Leandro, bem-vindo, tudo bem? E possivelmente isso me fez em alguns momentos vivenciar a síndrome do impostor com leveza, porque independente dela ter ou não ter nascido, eu sempre fui a primeira. Já testei isso com microfisioterapia, já testei isso em constelação. Então hoje nós temos muitas técnicas que nos ajudam a entender as síndromes que nós vivemos e por que nós vivemos essa síndrome.
O que vai fazer com que eu tenha a síndrome do impostor pode ser totalmente diferente, por exemplo, do Leandro, por exemplo, da Cristina. Por quê? Porque nós viemos de lares diferentes, situações diferentes, padrões e crenças diferentes. Então, como é? Olá, bem-vinda. Como é que eu sei que eu estou vivenciando? Como é que eu sei que eu estou, querendo ou não, consciente ou não, vivendo uma síndrome e achando que isso daí é comum a todas as pessoas? É principalmente quando em momentos onde eu preciso me provar intelectualmente, eu me sinto incompetente. Eu me sinto incapaz, eu me sinto independente do resultado. É muito comum nós ouvirmos pessoas que têm sucesso, pessoas que são inteligentes, tá? De repente olhar e dizer assim, eu tive sorte. Você é muito inteligente. Não, eu tive sorte, foi fácil. Aí você olha e fala assim, onde foi fácil? Por que é tão difícil? Então vamos lá, vamos começar. O que me leva a aumentar essa síndrome no meu dia a dia? Primeiro, eu desqualificar o que eu realmente conquisto. Eu não conseguir acolher a minha capacidade, ou seja, eu não entender, eu não ter claro quais são os meus pontos fortes, eu sempre justificar que foi sorte. É óbvio, você sempre vai me ouvir, isso é meu slogan. Eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho muita sorte, eu realmente acredito nisso. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é eu fazer 5 cursos e achar que eu não sou capaz ou competente para realizar uma determinada ação, que eu fiz não um curso, mas 5 e mais 500 horas de trabalho. Por que isso foi gerado? Óbvio, existem comparações, existem histórias lá atrás que, se não forem trabalhadas, vão cada vez mais aumentar esse impacto na minha vida. Então, como é que nós identificamos isso em nós? Você consegue receber elogios? Bem, se eu disser você é lindo, você é linda, você é incrível, você consegue realmente acolher isso e se sentir? Quando você faz uma boa apresentação, quando você faz um bom trabalho, embora em 1978 nós estivéssemos falando totalmente dessa parte intelectual, nós estamos dizendo também no sentido de comparar-se. E muitas vezes é a minha ação, é o meu comportamento. Olá, Rejane, bem-vinda. Então, a minha pergunta é, você sabe quais são os seus pontos fortes? Você já parou para pensar? Se eu pedisse para você agora, oi, vamos lá, me diga quais são os seus 5 pontos fortes. Você realmente conseguiria de bate-pronto me dizer? E se eu te perguntasse quais são os seus 5 pontos fracos, você realmente sabe quais são? Ou você, na verdade, colocaria como seus pontos negativos? Você tem clareza do quanto você realmente é bom no que você faz? Ou você tem dúvidas? Às vezes, eu já usei isso e até uma forma de brincar, mas que também toda brincadeira tem um ponto, atrás. Às vezes as pessoas falam, você faz constelação tão bem, e eu brinco. Eu faço há 17 anos, tenho mais de 7.000 horas de constelação. Se eu não fizer isso bem, tem algo errado, né? O que eu estou dizendo para a pessoa? Eu sei muito bem eu sei que eu faço bem. Eu sei que eu dou conta. Você consegue bancar isso em relação à sua vida profissional, em relação a você como ser humano, como homem, como mulher? Como é que isso funciona? Você já parou para pensar sobre isso? Então eu vou deixar uma lição de casa para você. Você vai escrever. Isso pode ser no seu celular, no caderno, no seu computador, onde você quiser. Os seus 5 pontos fortes. Aquilo que você realmente se banca até embaixo d'água. Eu realmente sou boa nisso. Eu realmente conheço isso. Eu estudei para isso, eu conheço. Óbvio, tem coisas que eu não sou tão boa, porque eu não estudei. Eu não sei fazer, não me coloque numa sala de cirurgia que eu vou ficar parado olhando para você e falar, ajuda no quê? Por quê? Porque eu realmente não me preparei para aquilo. O que nós estamos dizendo é quando eu me preparo,
É quando eu realmente sei fazer aquilo e eu não me sinto competente para fazer aquilo. Não estou falando da improvisação da forma como o brasileiro entende. Aí vou improvisar. Eu acho que a improvisação só ocorre quando eu conheço muito bem algo. Hoje eu posso improvisar em constelação e em terapia. Em coaching também. Por quê? Porque eu faço isso muito tempo, eu já estudei muito, eu realmente conheço. Eu posso improvisar na cozinha, porque modéstia à parte, eu cozinho bem. Agora, se eu não tenho ideia nem de como fritar um ovo, como é que eu vou improvisar na cozinha? Me explica. Então, nós estamos falando de algo do qual eu não me preparei, não confunda. Tá? Eu de repente nunca fiz uma constelação e eu quero entrar, e como diz minha amiga Luciana, eu quero entrar faixa branca num dia e sair faixa preta no outro. Isso não funciona. Faixa preta significa uma pessoa que se preparou por anos, e a síndrome do impostor, ela tá muito ligada a isso. Quando eu me preparo, quando eu estudo, quando eu realmente estou pronto para fazer aquilo, mas eu não me sinto capaz. É óbvio que existe uma grande diferença quando eu começo a minha carreira. Eu não tinha, quando eu comecei a fazer constelação, a segurança que eu tenho hoje, depois de 16 anos. Agora, se eu continuo com a mesma insegurança, aí eu tenho que olhar para isso e eu tenho que ver o que realmente vem acontecendo, que está gerando isso. É disso que nós estamos falando. Tá? E isso também vai ocorrer, de algumas pessoas acabarem nunca conseguindo se aprimorar o suficiente. Por quê? Porque elas nunca se sentem capazes. Então é interessante entender o quanto às vezes nós precisamos ainda. Se você não tem essa clareza, pergunte para as pessoas que estão ao teu redor, para as pessoas que convivam, quais são os meus 5 pontos fortes. Normalmente amigos, parentes, pai e mãe, que é uma beleza. Sabe nossos pontos fortes e fracos, que é uma beleza. Então assim, divida o conhecimento que você tem. É um outro ponto. Você divide o que você tem, você divide tudo que você aprendeu, ou você tem medo de dividir. E de que ao dividir você seja passado para trás, ao dividir o outro seja melhor que você e você não seja qualificado ou não seja valorizado naquilo que você faz. Porque isso nos dá, conforme nós vamos fazendo isso, nós vamos tendo segurança. E quando nós temos segurança, nós começamos a nos bancar mais, a olhar e falar, não, isso eu sei fazer, isso daí então não tem o que falar. Isso daí eu banco. Isso é se bancar. Agora, quando eu estudo, eu me preparo, olá Ana Lúcia, bem-vinda, e eu não me sinto pronto, aí eu preciso de ajuda. E um ponto muito importante, não se compare. Esqueça as comparações. Você, é uma alma imortal. Você é uma pessoa única. A Ana está dizendo, vixe, atrasada, relaxa, seja bem-vinda. O importante é que você veio. Isso é o mais importante. Então, assim, regras, tá? A Lu tá dizendo, amando essa live, muito obrigada. A Ana tá perguntando se vai ficar no IGTV. Vai sim, vai ficar no IGTV, tá? Então, assim, o que acontece? Esqueça a comparação. Durante muitos anos eu fui headhunter, tá? Algumas pessoas sabem disso ou não, mas eu trabalhei um período na KPMG, depois eu trabalhei como consultora autônoma e normalmente eu fazia o recrutamento e seleção. O que era o headhunter? Era você literalmente caçar um profissional. Então eu brinco, né? O cliente chegava e dizia, eu quero uma mosca branca com olho azul, um olho verde, que tenha vivido um período no Ártico, passado férias na África e feito um estágio no Amazonas. E aí eu tinha que sair caçando essa mosca branca, né? Para quê? Para que essa pessoa, normalmente eram pessoas que eram muito específico o que elas faziam. Então, o que eu fazia... Olá, Angeline, bem-vinda! Então, o que eu fazia? Eu caçava essas pessoas, literalmente.
ok? E muitas vezes, quando eu fazia um processo de headhunter, as pessoas que não tinham sido escolhidas me ligavam e diziam: por que eu não fui escolhida? Eu não sou bom, o que faltou? E eu dizia: não é isso. Quando você concorre a uma vaga de emprego, é tipo concorrer para namorado ou namorada, tá? Você pode ser lindo, maravilhoso e divino e não encaixar com a pessoa. Às vezes você sabe tanto que para aquela vaga você não cabe, você é demais. Às vezes você não tem como. Alguém ligou para cá vendendo alguma coisa. Peraí, pronto, consegui resolver. Entendeu? Então, o que ocorre? As pessoas se comparavam. E, na verdade, toda vez que nós nos comparamos, nós já perdemos. Oi, Alexandre, bem-vindo. Toda vez que eu começo a olhar para o outro e achar que o outro é melhor do que eu, independente se o outro for melhor ou não, ele já ganhou. Por quê? Porque eu nunca vou ser igual ao outro. Ah, mas nós estamos competindo. Não é assim que funciona. Eu sou um ser único. Ninguém é melhor ou pior do que eu. O que ocorre é que tem pessoas que sabem fazer coisas que eu não sei fazer. E eu sei fazer coisas que tem pessoas que não sabem fazer. Então, quando eu começo a me comparar, eu começo a transformar os meus pés em pés de barro. Ou seja, eu começo a não me bancar. Eu começo a olhar para o outro como se eu olhasse assim, de baixo para cima. Quantas vezes, isso é um hábito que eu vejo que o mundo feminino, graças a Deus, está mudando, mas ainda tem muito, que é a idealização do masculino. E muitas vezes nós não conseguimos olhar aqui, ó, olho no olho. Entendeu? Eu olho para cima, eu quero olhar para baixo. Que se eu quero olhar para baixo, tem algo errado. Se eu quero olhar para cima, tem algo errado. Eu não preciso me sentir superior ou inferior a ninguém. Quando eu tenho essa clareza sobre mim, eu já diminui em 50% a probabilidade de eu ter uma síndrome do impostor. Por quê? Porque eu vou lidar com aquilo que eu realmente sei, com aquilo realmente que eu sou boa. Então, nós vamos fazer um treinamento para sair da síndrome do impostor. E aí você vai perceber se você tem ou não tem, tá certo? Então, primeiro, você vai começar a aceitar elogios. É muito simples, eu vou te ensinar, tá bom? A pessoa diz: bom, você está linda. Você vai olhar para a pessoa e dizer: respira, obrigada. Acolhe, aceita. A Ana disse o seguinte: o que faz sempre bem feito. Sim, obrigada. Exatamente, Ana. Você fez isso bem feito. Obrigada. Respira fundo. No início, quando nós estamos mudando um hábito, nós levamos um tempo. Tá? Lembra o que eu falei? É muito comum que eu quero mudar um hábito e eu me vejo fazendo, caindo no mesmo lugar, no mesmo buraco. Depois eu me vejo pisando no buraco e falar: vou cair de novo. Até que chega uma hora que eu falo: tá, eu não vou mais cair, eu já sei o caminho. Então, a primeira coisa, você vai começar a aceitar elogios. É difícil no início, mas depois fica muito fácil. Obrigada, grata. Nada de são seus olhos, não foi nada. Imagina, qualquer um faz isso. Para! Segundo, você vai começar a fazer uma reforma íntima. O que é uma reforma íntima? Para os espíritas, é nós trabalharmos a nossa sombra. Então, todo ano você pega um ponto que você não gosta em você. Por exemplo, eu passei 10 anos trabalhando a minha raiva. Tá? Em terapia, em trabalhos esotéricos, em tudo que você possa imaginar. Constelação também. Por quê? Porque eu venho de uma família muito raivosa. Nós adoramos brigar. Tá? Então, assim, para conseguir ter paz, viver com mais harmonia, eu consegui trabalhar 10 anos, sabe? Todo ano você olhar e falar assim: isso é reforma íntima. Hoje eu posso te dizer com total clareza: eu domino a minha raiva. E ela é um ponto forte meu, porque ela me dá muita energia. Eu tenho tanta energia que eu não preciso ficar com raiva. Eu posso fazer muitas outras coisas. Então, comece a observar e tentar entender o que você tem de pontos fortes. E quando você for fazer algo que você não domina, diga para você que é normal e natural sentir medo, é normal e natural errar.
Se você veio de uma família onde você não era elogiado, onde você sempre era cobrado, onde você era desqualificado, busque ajuda e ressignifique isso. O que ocorreu no passado deve ficar no passado. Nós podemos tirar o aprendizado, nós não precisamos carregar os defuntos do passado. Então, em toda experiência, nós podemos tirar o aprendizado. Você fez uma palestra e foi péssima, já aconteceu isso comigo. Já passei por N situações. Até mesmo de estar no meio de uma palestra e alguém levantar e dizer que o que eu estava falando era mentira e eu... Respira fundo. O que exatamente é mentira que eu estou dizendo? Ah, porque eu não aprendi assim, tá? Você se formou aonde? É ter jogo de cintura. Se naquele momento eu não tivesse me bancando, eu teria começado a chorar no mínimo. Teria brigado com a pessoa. Então, o que eu aprendi dessa palestra? Eu aprendi que tudo pode ocorrer e que eu tenho que estar preparada. Preparada para olhar para a pessoa e dizer assim, por que você acha isso? E entender primeiro. E depois aí sim eu posso trabalhar aquilo. Cada vez que eu vivo uma experiência e que aquilo me deixa insegura, eu me pergunto o que eu posso aprender disso. Eu deixo o resto embora, pego o aprendizado e vou treinar. Foi o que eu fiz com a minha raiva. Tá? Mas eu sou exagerada, tá? 10 anos foi por exagero. Divida o seu conhecimento, porque aí você vai tirar as dúvidas se você realmente, se o outro está querendo o seu lugar ou não. Existem pessoas que vão querer o teu lugar? Existem sim. Vão querer o teu lugar no seu casamento, vão querer o seu lugar no trabalho, vão querer às vezes até ser você, se a pessoa tem alguma questão mais séria. E o fato de você compartilhar o seu conhecimento só faz com que você fique mais rico e mais completo. Então a minha dica é, essa é a terceira coisa que você vai fazer. Você vai começar a confiar em você, confiar que você pode ensinar as pessoas e que necessariamente elas não vão puxar o tapete. Mas se isso se repetir mais de 2 ou 3 vezes, você vai procurar uma constelação, uma terapia, porque aí é um padrão seu. Você está atraindo pessoas por isso, porque você acredita nisso. Aí é outra coisa. Você vai tirar um tempo para você, um tempo para se avaliar, um tempo para cuidar de você, um tempo para se bancar. E você vai parar com essa mania maluca que todo mundo tem de fazer comparações. É óbvio que eu gostaria de estar mais jovem, mais bonita, mais magra, mais isso, mais aquilo. Mas eu vou me comparar por quê? O que isso vai me trazer de bom? Existe uma diferença que é olhar para uma situação e dizer, eu quero chegar ali. Ou existe outra situação que é olhar e falar, eu não sou capaz. Isso daí é totalmente diferente. Tá? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Como vocês viram, essa live está sendo cheia de interrupções. Isso também acontece. Tá? A live não é perfeita. Então vamos lá. Nós estamos aí, gente, como o tempo passa rápido, não? Dúvidas sobre a síndrome do impostor? Dúvidas sobre como descobrir quando eu vivo essa síndrome ou se eu tenho essa síndrome? Todo mundo está entendendo 100%? Ninguém tem dúvida? Tô sendo maravilhosamente perfeita, maravilhosamente clara e tá todo mundo entendendo super bem. Você já entendeu se você tem ou não tem essa síndrome? Ou sem comentário, porque todo mundo agora falou, não, eu acho melhor ficar quieto e começar a fazer as lições de casa. Como é que estamos aí? Nenhum comentário, começa a ficar preocupada. Tá, vamos lá. Uma outra coisa que é muito importante, isso você pode fazer com um amigo, com um psicólogo, com um coaching, com um mentor, é buscar alguém para você, quando tiver dúvidas, você ter alguém com quem você possa discutir. Porque muitas vezes nós criamos um mau hábito de ficar dentro de nós, nós já criamos um padrão e nós ficamos repetindo esse padrão dentro de nós. A Tânia está dizendo, acho que ela é bem constante, viu? Na verdade, sim, ela é bem constante, porque isso vai depender de cada momento que nós vivemos. E muitas vezes, Tânia, nós vamos viver situações onde nós realmente não estávamos preparadas, ou nós não tivemos tempo para nos preparar. Quem nunca entrou numa reunião despreparada?
tá? É diferente, é muito diferente da pessoa que passou 5 dias se preparando e ela chega lá e ela não se banca. Qual é a grande sacada para você entender a síndrome do impostor? É a repetição, é o quanto aquilo se repete na sua vida. É o quanto você se sente continuamente insegura ou achando que você não é capaz. Normalmente, tá, do que eu já li sobre a síndrome do impostor, ela tem uma comparação, as mulheres têm uma tendência maior a ter a síndrome do impostor do que os homens. Tá? Por quê? E aí vem uma questão de história. Pelo tempo, nós estamos no mundo profissional há muito pouco tempo. A mulher, durante muitos anos, ela foi considerada uma pessoa que não tinha tanta capacidade. Então, isso óbvio que ainda nos afeta. Mas a grande sacada, na minha opinião, é o quanto eu me sinto uma fraude e o quanto eu não me sinto. Porque eu acredito que todas as pessoas no mundo, em algum momento, vão se sentir uma fraude. E muitas vezes por despreparo. O problema é quando eu me preparo e mesmo assim eu ainda me sinto uma fraude. A Ana está dizendo que live maravilhosa, para mim foi ótimo, obrigada, Tânia. E a repetição é uma situação especial? Então, uma coisa que, e aí ela continuou, ou seja, sempre no mesmo tipo de situação. Então vamos lá, vamos entender uma coisa quando eu falo que sou uma psicóloga comportamental. Às vezes as pessoas me contam uma história e rapidamente eu faço um diagnóstico. Tá? Por que isso ocorre? Porque as pessoas têm uma tendência a repetir histórias. Tá? Então, às vezes você pega uma pessoa, olá, Kátia, bem-vinda, tá? Onde muda os personagens, mas o sentimento, a emoção e a situação é a mesma. Então, a pessoa namorou um rapaz africano e ele traiu ela. Tá? Mas ela foi para lá, então, aí ela namora um europeu, ele também traiu ela. O terceiro, não importa quem ela vai namorar, a probabilidade é que ela vai ser traída, porque é um padrão. Então, nós temos que entender de onde vem esse padrão. Então, por exemplo, se você sempre vai para as reuniões despreparadas, é óbvio que você sempre vai se sentir insegura. Por mais que você seja boa em equilibrar pratos, por mais que você seja boa em improvisar. Por quê? Porque você não tem todos os dados, você não tem todo o conhecimento que você precisa. Agora, se você se preparou, se você estudou, se você estava pronta e chegou lá, mesmo fazendo um trabalho excelente, você sentiu que aquilo não foi bom e você começa a se automartirizar, meia culpa, culpa meia, tem algo errado. Então a síndrome ela vai poder aparecer em algumas partes, em alguns momentos. No início, quando eu entro e eu falo, gente, eu não vou dar conta, todo mundo sabe que eu não sei o suficiente, eu não sou bom o suficiente. E você entra no palco e você arrasa. E depois você diz, eu sabia. Isso é uma insegurança e precisamos entender por que você criou esse padrão. Por que você não pode se permitir chegar lá segura, bem, bancando, tá? E fazer o processo todo com calma. Outro é quando você está no meio do processo e você fala, gente, todo mundo, alguém faz uma pergunta e às vezes tem perguntas que nós não sabemos responder. E tá tudo bem. Quando eu faço uma constelação e a pessoa me pergunta, se eu tiver dúvida, eu posso perguntar? Eu sempre respondo. Quem fez sabe disso. Lógico, se eu souber responder, eu te respondo. Tem coisas que às vezes a pessoa pergunta, eu olho e falo, olha, eu não sei te responder isso. Como você não sabe, mas você não faz? Faço, mas isso daí eu não sei. Eu posso pesquisar, eu posso dar uma estudada, eu posso conversar com outras pessoas. E aí eu te respondo, mas sim de bate pronto eu não sei. Qual o problema? Isso não tira a minha capacidade. São produzidos um livro por minuto. Você acha que eu vou ter capacidade de ler todos que são produzidos? Eu vou ter acesso a todos os conhecimentos do mundo? Lógico que não. Outra coisa é quando eu faço um trabalho super, hiper, mega blaster e as pessoas vêm me elogiar, vêm querer me presentear por aquilo, querer me promover por aquilo, e mesmo eu
tendo a evidência de que o trabalho foi incrível, eu ainda assim eu me sinto incapaz ou incompetente. Então eu tenho que sempre observar o quanto se repete, onde se repete e se eu consigo resolver sozinho ou se eu preciso de ajuda. Porque depois que uma coisa se repete muito, Tânia, a nossa tendência é não conseguir olhar diferente. Olha que coisa maluca. Eu começo a não conseguir olhar por outro ângulo. E às vezes, quando eu busco um profissional para me ajudar, ou um amigo, ou um mentor, ou um coaching, ou até mesmo um padre na igreja, porque quando eu era criança a gente conversava muito com o padre, né? Tinha dúvida e ia lá. O que acontece? Ele olha por um outro ângulo. Quantas vezes você não teve uma dúvida sobre uma situação, você conversou com uma amiga e a amiga deu um ponto de vista tão diferente que aquilo mudou a sua percepção? Agora, a questão é quando esses sintomas, eles são crônicos, eles te acompanham continuamente. O tempo todo você acha que alguém vai chegar e dizer que você realmente, você não é tão competente, você é uma farsa. Essa é a grande sacada. Agora, se repetir uma situação, você tem que ver por que está repetindo. Porque isso se chama padrão, isso se chama crença, isso se chama repetição, pode ser uma repetição familiar. Tá? Eu tenho pessoas que a família acha que não é bonito você ficar dizendo, ai, obrigada, ai, que legal, ai, sou linda, ai, sou... Tá, isso não é bem visto na família. Então, a pessoa cria o hábito de não aceitar elogios. E aí, às vezes, não é que ela não se sinta capaz. Aquilo é um padrão dentro daquela família. A Tânia está dizendo, obrigado de todo o coração, uma aula acolhedora e muito importante. Poxa, muito obrigada, Tânia, sou super agradecida. Fico muito feliz que eu espero realmente que essa live, óbvio, toda live é um bate-papo, na minha opinião. Que esse bate-papo tenha aberto algumas possibilidades para você. E que você consiga, através disso, entender que existe um problema chamado síndrome do impostor e que existe algo que significa insegurança. E uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A síndrome, ela necessita de ajuda clínica. A insegurança, às vezes, é só mais preparo ou é circunstancial. Então, se eu conseguir passar isso, se eu conseguir tirar essas dúvidas, eu já estou extremamente feliz. Bom, eu quero agradecer. Em algum lugar aqui eu estou com as lives que nós vamos ter. Tá? A nossa próxima live vai ser no dia 19. Vai falar sobre uma coisa também complexa, que é a procrastinação. Tá? Então o tema é quem nunca procrastinou, que levante a mão. Nós vamos falar sobre o que gera a procrastinação e por que as pessoas acabam procrastinando. E por que quem procrastina acaba perdendo o dobro de tempo? Porque muitas vezes, além de se culpar pela procrastinação, ainda fica tentando reverter o quadro e procrastina mais ainda. Então, se você tiver interesse, semana que vem, mesmo bate-horário. Adorei estar com você aqui está frio, está chovendo, mas adorei estar com você nessa tarde e espero você semana que vem. Um beijo e até semana que vem.